Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Deus abençoe você, inscrito no canal, você não inscrito. Deus tem colocado uma palavra ao meu coração para transmitir para a sua vida neste dia, a respeito da família, com o seguinte tema: família levantando altares. Está registrado no livro do Gênesis, capítulo 22, o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Esse contexto aqui, Deus tinha cumprido a promessa para Abraão, que lhe daria um filho da promessa. E agora Deus sente saudade de Abraão e pede o seu filho Isaque para ser sacrificado. Nós podemos aprender aqui que tinha muitos anos que Abraão não levantava mais altares. Deus queria ver Abraão levantando o altar novamente. Abraão, de uma certa feita, levantou um altar em Siquém, Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Abraão tinha levantado outro altar em Hebrom, Gênesis capítulo 13, versículo 8. Abraão tinha levantado um altar em Betel, Gênesis capítulo 12, versículo 8. E agora Deus chamou Abraão para levantar um altar em Moriá. Abraão então pega dois moços seus, dois empregados da sua casa, pega a lenha, o cutelo, o fogo e o jumento e vai para o monte aonde Deus iria mostrar para ele. Abraão andou aproximadamente 3 dias até chegar a este monte, e no meio da viagem nós podemos tirar alguma lição do relacionamento do pai para com seu filho. Então, a primeira lição: Deus queria ver Abraão levantando altares novamente. Deus não quer nos ver parado, estacionado. Deus, ele quer nos ver fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade na sua presença. Esta é a primeira lição. Deus não quer ver uma família parada. Deus quer ver uma família levantando o altar. A segunda lição: um pai que vai ao culto com o filho. Está no versículo de número 5 do capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então é um pai que vai ao culto com o filho, um pai que vai à igreja com o filho. Abraão era um tipo de pai que tinha um relacionamento muito íntimo com o seu filho Isaque. Fala da amizade, da intimidade, do relacionamento, da liberdade de um dialogar com o outro. Então os dois, eles estavam indo adorar ao Deus de Israel juntos. Devemos tirar esta lição para a nossa vida.
A terceira lição: um filho que anda na mesma direção do pai. Está no versículo de número 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então Isaque, ele andava na mesma direção do seu pai, na mesma ideia, no mesmo propósito, no mesmo projeto, nas mesmas diretrizes, nos mesmos sonhos. Um dos grandes mandamentos de Deus diz para os filhos honrarem a seus pais. Este é o mandamento com promessa para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então, a terceira lição: um filho que anda na mesma direção do seu pai. A quarta lição: um pai que está sempre aberto para ouvir os questionamentos do filho. Versículo de número 7 do capítulo 22. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Então Abraão era um tipo de pai que estava sempre aberto para ouvir os questionamentos do seu filho Isaque. Abraão era um tipo de pai que estava sempre disposto a dar resposta para o seu filho. Abraão era um tipo de pai muito paciente, muito cauteloso, muito atencioso, muito conselheiro, muito sincero, porque quando eles estavam indo para o Monte Moriá, Isaque questionou Abraão, seu pai, e de imediato Abraão, ele lhe deu a resposta. Ele foi atencioso, ele foi cuidadoso para responder à indagação de Isaque, o seu filho. Que nós possamos tomar esse exemplo de ser um pai conselheiro, paciente para com os nossos filhos. A quinta lição: um pai que não deixa o filho sem resposta. Está no versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então Abraão, ele não deixou seu filho sem resposta. Ele disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus está no nosso meio. Deus está com a nossa família. Deus, ele vai nos ajudar. Então, o pai que não deixou seu filho sem resposta. Mais uma lição: Abraão amarrou Isaque no altar. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho. Nós devemos amarrar a nossa família em cima de um altar. A nossa família, os nossos irmãos, devemos amarrar os nossos filhos, espiritualmente falando, em cima de um altar, oferecendo a Deus a nossa família, principalmente os nossos filhos, em um mundo em qual estamos vivendo, que não é fácil. Amarre seu filho no altar, debaixo do seu joelho, em oração, em propósito, em consagração, em jejum. Fica esta palavra para você neste dia. Amarre sua família no altar que Deus te chamou para você levantar. Mais uma lição: entre os pais e os filhos tem que estar um cordeiro. O versículo 13 nos diz: então levantou Abraão seus olhos e olhou, eis um carneiro detrás dele. Então, entre a família, entre o relacionamento de um pai e um filho, de uma mãe e um filho, tem que haver
o Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que livra, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que sustenta a família, tem que estar no nosso meio, em nome de Jesus. O Cordeiro livrou e ainda livra a família do cutelo. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no nome do Senhor se proverá. Então Abraão tomou uma certa distância, levantou o cutelo e ia imolar o seu filho Isaque, mas o anjo do Senhor aplacou e, substituindo Isaque, estava ali um carneiro. Então Deus livrou e ainda livra a nossa família de muitos cutelos. O cutelo da prostituição, o cutelo da ideologia de gênero, o cutelo do álcool, o cutelo das inimizades contra Deus. Deus é quem protege a nossa família contra os cutelos que querem destruir o nosso lar, o nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos, mas para isso precisa estar no nosso meio o Cordeiro de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O príncipe da paz, Jesus Cristo, precisa estar no meio do relacionamento do pai com o filho, do relacionamento de uma mãe para com seus filhos, e Deus continuará prosperando a nossa vida e a nossa família, Ele estará guardando. Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal, adicione o sininho, compartilhe esta mensagem com mais amigos, com seus parentes, com seus familiares. Deus continue abençoando a sua vida e Deus continuará provendo a nossa vida debaixo do precioso sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.